Boa tarde a todos. Boa tarde, vereador Iracema. Tudo bem? Estão me ouvindo? Vereador Iracema, tudo bom? Dê um sinal aí se você está me ouvindo, vereador Iracema. Juliana, está me ouvindo, Juliana? Ok. Ana, está me ouvindo? Ana está me ouvindo. Quero cumprimentar os técnicos da casa, os vereadores que estão nos assistindo remotamente. Também quero cumprimentar quem nos assiste pelo YouTube, os munícipes. Cumprimentar a Ana Paula Souza, diretora executiva da Secretaria de Administração, o Pablo Moraes, controlador-geral do município, o José dos Passos Alves, gerente da Secretaria de Administração. Quero também anunciar a presença do vereador Fábio D'Alonso. Seja bem-vindo, vereador. E declaro aberto, então, a nossa sessão de audiência pública. Hoje é dia 22 de nove de 2020. É referente à LOA 2021. Eu quero cumprimentar o público, mais uma vez, que nos assiste, né, todos os vereadores, enfim, servidores da casa. Então, essa audiência é para fim de discutir a proposta de lei orçamentária do orçamento anual para o ano de 2021, a LOA, do município de Joinville, de autoria do Poder Executivo, conforme edital 6 de 2020, da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do município de Joinville, publicado no Diário Oficial Eletrônico do município de Joinville, nas páginas 14 e 15, no dia 4 de setembro de 2020. Eu já vou direto, né, convidando, então, os representantes do Poder Executivo para fazer a sua apresentação. Quem vai fazer a apresentação é a diretora executiva da Secretaria de Administração, a Ana Paula Souza. Então, passo a palavra para Ana dar continuidade à nossa audiência pública. Senhores e senhoras, boa tarde. Cumprimento cordialmente o vereador Roque Matei, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do município, e em seu nome estendo os meus cumprimentos aos demais representantes desta Câmara de Vereadores. Cumprimento o controlador-geral do município, senhor Pablo Mendes Nunes de Moraes, e o gerente da Unidade de Orçamento, senhor José dos Passos Alves, como representantes da Prefeitura de Joinville. E cumprimento também os demais participantes que acompanham remotamente esta apresentação. A consulta pública de hoje objetiva apresentar, então, a proposta da Lei Orçamentária Anual, a LOA, para o exercício de 2021, em atendimento ao disposto na Lei Orgânica do município. Essa proposta ela foi elaborada pela Unidade de Orçamento da Secretaria de Administração e Planejamento. Qual foi a dinâmica utilizada para realizar, então, a elaboração desta proposta? As informações foram consolidadas e encaminhadas a todos os órgãos do município, os quais submeteram, então, essas avaliações previamente para discussão e aprovação, especialmente nos casos em que existem os conselhos formalmente estabelecidos. Essa proposta obedece, portanto, à estrutura programática prevista no Plano Plurianual, que é o PPA, para o quadriênio 2018-2021. É importante salientar que essa proposta, ela atende às normas que são estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, bem como ao princípio do equilíbrio orçamentário. A proposta para a LOA que estou apresentando é uma das peças que compõem o orçamento e o planejamento do município, junto com o PPA, e que é, portanto, originária dos desdobramentos da LDO. Portanto, a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, é uma peça orçamentária que possibilita efetivamente a alocação dos recursos necessários para cada ação, constante da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO. Indicando, então, como as despesas serão apropriadas e qual a fonte de recurso. Realizada esta contextualização, esclareço, então, que a proposta a ser apresentada tem como premissas a evolução do orçamento ao longo dos anos, a distribuição da despesa em programas, funções, órgãos, ações e fontes de recurso,
bem como a exibição de um painel que consolida todas as informações que foram, então, apresentadas. Neste momento, nessa representação aqui da apresentação, nós podemos, então, verificar a evolução do orçamento ao longo do período, ou seja, aquilo que foi executado está nessa série em azul e aquilo que foi orçado está nessa série em laranja. Nós sabemos que para o planejamento governamental deve haver equilíbrio entre as receitas e as despesas. Sendo assim, o orçamento ele está limitado às receitas que estão previstas para determinado período. Para fins orçamentários, então nós somamos as receitas próprias do município, as transferências da União e do Estado, as operações de crédito e as receitas infra-orçamentárias, que são algumas das transferências que ocorrem entre as próprias unidades da prefeitura. Historicamente, o valor do orçamento municipal, sempre foi maior que o valor executado, como podemos perceber nesta visualização. Aqui, no ano de 2019, foi executado este montante e o que foi orçado está aqui representado. Então, aqui, o que foi acabado de comentar acerca desta diferença. Por sua vez, o orçamento atual de 2020 é de 3.220 bilhões de reais. E para o orçamento de 2021, estamos propondo, portanto, um montante de 3.238 bilhões de reais. Mantendo, então, esse esforço de aproximar o orçado do executado, fixamos o crescimento para o exercício de 2021 em 0,55% quando comparado com o ano anterior. Esse crescimento ele é inferior à meta de 4% para a inflação, com intervalo de tolerância de menos 1,5%, o que representaria, então, uma meta de 2,5%, que o Bacen estabeleceu na resolução número 4582 do ano de 2020. Bom, com base em que, então, chegamos a esse percentual? O que é que justifica? O baixo percentual da inflação que está acumulado no período, a Lei Complementar número 173 de 2020, na qual o governo federal estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, o SARS-CoV-2, a qual terá reflexos diretos na folha de pagamento, e a expansão também dos financiamentos oriundos do BID, Fomplata e do próprio Banco do Brasil. É importante nós esclarecermos que orçamento não é financeiro. Uma vez realizada, então, essa contextualização, vamos entrar propriamente dito nas apresentações aqui propostas. Acerca dos programas de governo, então, que é o que nós exibimos aqui. O que é o programa de governo? Ele é um instrumento de organização da atuação governamental que articula um conjunto de ações que concorrem para a gente concretizar um objetivo em comum que está previamente estabelecido. Nesta visualização, então, nós podemos observar os programas que nós temos, os diferentes programas, os percentuais que eles correspondem ao montante do orçamento e também o valor que eles representam sobre a totalidade proposta. Como podemos verificar, o programa que mais se destaca é o programa de gestão de pessoas, que compreende basicamente a folha de pagamento do funcionalismo público. É importante salientar que a maior parte dos recursos deste programa são dedicados às funções de saúde e educação, para o pagamento, então, dos profissionais da área de saúde e dos professores. Em outra visualização, vamos poder perceber essa melhor relação existente entre programas e funções. Por sua vez, o custeio da máquina pública, que são, por exemplo, as despesas com aluguel, luz, impressões necessárias ao funcionamento da estrutura, estão concentradas no programa Gestão Administrativa e consomem aproximadamente 10,31% do percentual nesta totalidade. As fontes de recurso, por sua vez, representam o quê? A origem dos recursos que devem ser gastos aqui nesta visualização. Então, podemos ver todas as fontes de recurso que são contempladas nesta lei orçamentária anual e os valores a cada uma das fontes de recurso que são atribuídos. Como podemos verificar, a fonte de recursos com valor mais expressivo é a fonte 100, relativa aos recursos ordinários, que contemplam aqueles que são os recursos do próprio Tesouro Municipal. Anteriormente, vimos então sobre programas de governo e fontes de recurso. Agora nós conseguimos ver a relação existente, então, entre essas duas variáveis. Tanto os programas de governo quanto as fontes de recurso possuem relações
diretas entre si, o que nós podemos verificar aqui ao longo desta apresentação. Por exemplo, se selecionarmos o programa Gestão de Pessoas, verificaremos como está a distribuição deste programa nestas fontes de recurso, nas quais verificamos que tanto as receitas e transferências de impostos, quanto os recursos ordinários e as transferências do Fundeb são aquelas que merecem destaque. Por sua vez, se fizermos uma análise inversa, selecionarmos a fonte de recurso, conseguiremos ver em quais programas é que elas estão distribuídas. Então, nós podemos, a partir desta visualização, compreender a relação existente entre os programas de governo e as fontes de recurso, e assim conseguir evidenciar e verificar quais são seus destaques, os percentuais e os valores. Além dos programas de governo, existe no orçamento a função de governo. O que é que são as funções de governo? Elas também servem como agregadores do gasto público por área de ação governamental. Então, trata-se de uma classificação que ela é independente dos programas, como nós vimos anteriormente, mas ela é comum a todos os órgãos e esferas governamentais e permite a consolidação dos gastos por setor público. As funções, então, que são atendidas nesta LOA estão aqui exibidas nesta visualização. Serviços, direito à cidadania, trabalho e assim por diante. Percebemos, então, que pela distribuição destas funções, as que estão em destaque são saúde, educação e urbanismo, em destaque no sentido de serem atendidas por valores expressivos. É importante nós destacarmos aqui que a função urbanismo é aquela, portanto, que contempla boa parte das obras relacionadas à infraestrutura. Assim como vimos a correlação entre programas e fontes de recurso, nesta visualização vamos observar, então, a correlação entre as funções de governo e as fontes de recurso. Por exemplo, para a fonte de recursos ordinários, ao fazermos a sua seleção, vamos verificar como esta está distribuída nas funções de governo. Então, percebemos aqui que a função de governo, urbanismo, administração, encargos especiais, são aquelas que têm maior evidência quando relacionada com essa fonte de recurso. Por sua vez, se fizermos o inverso e formos filtrar a função de governo saúde, verificaremos que ela estará distribuída nessas fontes de recurso, receitas e transferências de impostos, transferências do Sistema Único de Saúde e assim por diante. Então, novamente, através da aplicação desses filtros, é possível realizar a correlação que existe entre essas diferentes variáveis que compõem o orçamento. Assim como vimos anteriormente a relação entre programas e fontes, funções e fontes, também podemos agora verificar a relação que existe entre programas e funções de governo. Por exemplo, no programa Gestão de Pessoas, nós conseguimos verificar aqui quais são as funções que merecem destaque e percebemos que é a função saúde, o que está completamente relacionado com as questões que temos enfrentado e que precisamos prever acerca da função de governo saúde. Assim como se fizermos o inverso, filtrarmos a função saúde, iremos verificar então quais são os programas nos quais ela está distribuída, sendo que os programas que merecem destaque são os programas de gestão de pessoas, que têm relação com o pagamento, com o custeio do funcionalismo público, e saúde e prevenção, que têm relação com as ações que efetivamente serão executadas nesta função. Por sua vez, se fizermos o inverso para a função educação, também perceberemos tal circunstância, na qual a gestão de pessoas, ou seja, o próprio custo do funcionalismo, é aquilo que merece destaque, e aqui temos as outras evidências acerca das ações que serão executadas relativas à função de governo e educação. Além dos programas, das funções e das fontes de recurso, nós temos uma organização no orçamento que chamamos de unidades orçamentárias. Ou seja, nas unidades orçamentárias, nós podemos verificar, de certa forma, então, quem será o responsável por executar esta proposta que está sendo apresentada. Observando esta visualização, constata-se, então, que tanto a Secretaria de Saúde quanto a própria Secretaria de Educação merecem destaque, assim como, na sequência, existem as outras unidades orçamentárias que também serão as responsáveis por executar esta proposta de orçamento que está aqui sendo apresentada.
Posteriormente, então, nós temos as ações de governo, que remete àquela fala inicial da qual eu comentei quando fiz a abertura da apresentação, que é efetivamente a identificação de como ocorrerão as situações a partir dessa proposta de lei orçamentária ações de governo, as quais representam efetivamente a nível tático operacional para que será executada a proposta que estamos apresentando. Ou seja, são as evidências que nós vimos anteriormente dos programas de governo e daquilo, então, que efetivamente poderá ser executado a partir da proposição dessa lei orçamentária anual. Aqui, então, nós podemos verificar todas as ações de governo e podemos aplicar filtros aqui para encontrar resultados específicos acerca de palavras-chave que conheçamos e sabemos que compõem o orçamento público. Além disso que foi demonstrado, nós temos outros níveis de organização no orçamento. Quais são eles? A categoria, o grupo e a modalidade de aplicação, onde nós também temos o quê? A possibilidade de verificar a natureza operacional de como é que serão agrupadas essas situações. Então, aqui a gente pode fazer a verificação e a aplicação dos filtros de qualquer maneira independente para verificar como é que essas situações implicam no orçamento. No detalhamento da despesa, nós também temos uma visualização que permita que nós verificamos parte daquela classificação da natureza da despesa que foi anteriormente demonstrada, porém agora de maneira mais aglutinada, possibilitando então uma compreensão de maneira mais aglutinada das informações. Toda a proposta de orçamento que nós apresentamos até aqui, ela nos oportuniza que agora, neste momento, então, nós consigamos compreender e aglutinar as informações em dotações orçamentárias. Basicamente, o que expressam as dotações? As dotações, elas expressam os valores que estarão autorizados para atender ao planejado em cada ação. Então, a organização aqui compreende número e nome da ação, natureza da despesa, o ID/uso e o valor alocado. Nesta lógica aqui, também podem ser aplicados os filtros a partir de palavras-chave para se chegar ao resultado da informação que se deseja verificar. De maneira complementar à informação que foi apresentada anteriormente, nós temos então a organização da estrutura funcional programática. O que temos aqui então na estrutura funcional programática? Nós temos um maior nível de agregação das diversas áreas que compõem a despesa, que foi o que apresentamos até aqui. De forma a oportunizar, então, uma análise mais detalhada dos dados, é possível nós aplicarmos novamente filtros distintos por unidade orçamentária, por função, por nome de ação, para chegar aos resultados. Se nós selecionarmos, por exemplo, aqui uma palavra-chave, nesse caso, nós conseguiremos, então, obter o resultado das condições que estão vinculadas à pesquisa que estamos executando. Então, aqui, por exemplo, busquei a palavra administração e aqui ele retorna todas as informações relacionadas a essa unidade orçamentária que foi selecionada. Os filtros podem ser aplicados das diferentes formas, nas diferentes variáveis, para se chegar, então, ao resultado e ver as informações de maneira agregada. Pois bem, tudo o que foi apresentado até aqui está disponível no site da Prefeitura, ou seja, realizamos essa apresentação diretamente do site, né? E é importante nós destacarmos que este painel consolidado é aquele que pode ser utilizado por todo o público que for fazer as contribuições relativas a essa lei de orçamento anual, para quem possa, então, realizar diversas análises. Assim como demonstramos nos quadros anteriores, nós podemos agora fazer essas análises de maneira conjunta, de forma a ter, então, as informações consolidadas. Por exemplo, ao ser selecionado um programa de governo, como este que eu fiz da gestão de pessoas, conseguimos ver os reflexos nas funções de governo, nas ações e nas fontes de recurso. Por sua vez, se nós fizermos o inverso e selecionarmos uma fonte de recurso, nós veremos como esta está distribuída ao longo dos diferentes programas, funções de governos e ações. Ou seja, cada filtro que é selecionado, ele faz as correlações, aplica-se nas outras variáveis aqui e retorna o resultado. Assim como fizemos para programas e fontes de recurso, podemos fazer para a função. Por exemplo, na função saúde,
conseguimos verificar que ela está distribuída nestes programas de governo, que, por sua vez, são atendidos por estas fontes de recurso e que, por sua vez, farão jus e ocorrerão a partir destas ações de governo. Então, é possível identificar tanto quantitativamente os valores alocados, quanto qualitativamente, ou seja, quais são as ações e as dimensões previstas para que essa situação, então, ocorra. É a partir, então, deste painel que se podem fazer várias combinações para se compreender o que está sendo proposto nessa lei de orçamento anual. Como anteriormente informado, nós fizemos, então, essa apresentação diretamente do site da Prefeitura de Joinville e, a partir deste momento, já está disponível para a participação popular este questionário, de forma que, então, as pessoas possam aqui mensurar e contribuir quais são as suas participações, os seus comentários, as suas sugestões para esta que foi apresentada, a proposta aqui de lei orçamentária anual. Essa proposta, ela está disponibilizada a partir de hoje, ficando vigente até a próxima semana, no dia 28. Para encerrar, então, esta apresentação, quero destacar que o montante que está alocado nas funções saúde, educação e urbanismo, incluindo nessas últimas os investimentos em infraestrutura, juntas somam mais de 60,90% do orçamento previsto para o ano de 2021. Então, elas refletem claramente as preocupações com estas áreas, né? Destaca-se também o crescimento do orçamento apenas respeitando as condições que foram anteriormente justificadas, considerando as questões da inflação, o momento econômico que vivemos vinculado à pandemia e aos próprios investimentos que se têm previstos para o município relacionado aos financiamentos adquiridos. Por fim, desejo que então possa ocorrer a participação popular, bem como uma discussão democrática entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo acerca dessa proposta que foi apresentada. Ressalto que o projeto de lei ele será enviado a este Poder Legislativo até o fim deste mês e que, conforme aprovado, deverá ser encaminhado para sanção. Agradeço a atenção dispensada e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos. Obrigado. Obrigado, Ana. Quero agradecer aí a apresentação. E, nesse momento, eu passo a palavra aos vereadores. Vamos ouvir primeiro a comunidade, vereadores? Tem algumas perguntas que vêm da comunidade, então vou fazer o seguinte. Estou vendo aqui a sinalização positiva do vereador Alonso. Eu vou passar as perguntas que chegaram da comunidade e, em seguida, passo a palavra aos vereadores, então, tá? Nós temos o senhor Reinaldo Gonçalves, algumas perguntas, né? Primeira pergunta, Ana, quanto está vinculado em publicidade? Bom, para a gente poder responder essa pergunta, então, ele pode verificar Ok, agora sim. Está em outra tela da apresentação. Deixa eu compartilhar lá para poder mostrar. Eu acho que ele encerrou a sessão. Encerrou a sessão? Olha aqui. E aqui não abre. Pergunta do Reinaldo Gonçalves. Bom, para responder essa pergunta, então, nós temos aqui ao longo da apresentação uma seção intitulada Ações. Se nós aplicarmos aqui o filtro, como eu mencionei anteriormente, sobre a lógica de atos oficiais, nós poderemos então chegar aos resultados relativos a essa pergunta que foi aqui apresentada. Então, à medida que são apresentados aqui os filtros, nós conseguimos verificar, então, qual é a divulgação de atos oficiais e o custo dela vinculado, que gira em torno de 15 milhões e 500 mil.
Caso não se queira utilizar essa situação, é possível fazer essa mesma análise a partir do painel consolidado, verificando, então, na situação relacionada à função de comunicações. Aqui em comunicações também vai aparecer a ação diretamente relacionada à divulgação de ações de governo. Então, isso está vinculado com 15 milhões e 500 mil reais. Só complementando essa pergunta. Alô? Estão me ouvindo? Ok? Só complementando essa pergunta, Ana. Vem um questionamento: quanto foi a meta em 2020? Qual foi o percentual empenhado? Como é que estava no orçamento passado? É isso que ele pergunta. Bom, o que nós estamos apresentando aqui é uma proposta de orçamento, ou seja, aquilo que é para o próximo exercício. Aquilo que foi efetivamente empenhado no exercício anterior pode ser consultado no portal da transparência, pois o portal da transparência consolida todas as informações. Aqui nós deve ser consultado, então, no portal da transparência. Tem mais uma pergunta. Quanto foi orçado para a Câmara de Vereadores? Bom, para verificar essa situação, então, nós podemos retornar lá nas unidades orçamentárias e nós vamos encontrar aqui, então, a Câmara de Vereadores e aqui tem o valor que foi alocado, 57 milhões. Está aqui exemplificado, então. Outra pergunta em relação... Todas as perguntas que eu estou fazendo foram feitas pelo senhor Reinaldo Gonçalves, tá? Quanto está orçado para a segurança? Para a segurança, então, nós podemos voltar lá naquele painel consolidado. Temos, então, a função de governo segurança pública. Ao aplicarmos o filtro, então, vamos obter os resultados. Então, aqui está totalmente distribuído por fonte de recurso, por programas, por ações. Então, pode ser visto de maneira detalhada. A função como um todo está em 73.777.500. E aqui a distribuição ao longo dessas diferentes variáveis que foram apresentadas. Outra pergunta. A pergunta é: quanto está orçado para a cultura? Bom, se assumirmos então a mesma perspectiva de partirmos a partir deste painel consolidado as análises e formos na função de governo cultura, temos então aqui a distribuição pelos programas, pelas fontes de recurso e pelas ações. Verificamos que a função cultura está previsto 33.630.611. Lazer, tá? Desculpa. Deixa eu só abrir aqui. Uma outra pergunta: quanto que está orçado para assistência social? Bom, utilizando então essa mesma lógica de referência da função, se formos na função assistência social, vamos verificar a sua distribuição em ações, fontes de recurso e programa. A função assistência social está previsto com 67.237.400. Outra pergunta é: quanto está orçado para lazer? Lazer, nós temos então aqui a função desporto e lazer. A partir desta função, conseguimos verificar novamente a sua distribuição em programas, fontes de recursos e ações e constatamos que está previsto, então, 17.611.000. Ok. Tem mais uma outra pergunta aqui. Quanto está orçado para a COSIP, sabendo que este ano tem um valor maior que 100 mil reais? Bom, para verificar... Esse ano já tem 100 mil, né? Para verificar acerca da COSIP, eu sugiro, então, utilizar o painel Ações e aplicar o filtro
COSIP. Ao ser aplicado este filtro, vai retornar o valor, que é 65.257.000. Então, aqui no painel Ações, a partir dessa palavra-chave de referência, que é a COSIP, conseguimos verificar, então, esta informação. Ok? Está chegando lá ainda, né? Chegou, né? Você respondeu da COSIP já? Sim, já. Ok. Tem mais perguntas? Eu vou ler diretamente no painel aqui atrás, tá? A próxima pergunta, que vem do senhor Reinaldo Gonçalves, a Associação de Reabilitação da Criança Deficiente, a RCD, ainda está recebendo, pois ela está como estava no ano passado, no artigo 19 do relatório? Uma pergunta, tá? Se ela está ainda recebendo. Bom, no que diz respeito ao orçamento, a RCD não tem orçamento próprio e o que pode ser verificado acerca da função ou do programa que está relacionado com essa entidade são as questões relacionadas à saúde. Próxima pergunta, também do senhor Reinaldo. Tem lá a pergunta seguinte: Intendência Municipal de Montevidéu, Mercosilcidades, o que vem a ser isso? Uma pergunta lá. Intendência Municipal de Montevidéu, Mercosilcidades, o que vem a ser isso? Bom, Mercocidades, do que eu conheço, tem relação com as questões de cidades inteligentes. Se o senhor Reinaldo pudesse citar ali onde ele está correlacionando isso na apresentação, para que eu possa responder de maneira mais pontual a pergunta, isso me auxilia. Ok? Então, senhor Reinaldo, se o senhor puder detalhar um pouco mais de onde veio essa pergunta, a gente agradeceria aqui, tá bom? Próxima. Quanto foi orçado para o Hospital São José? O Hospital Municipal São José, então, se nós formos em unidades orçamentárias, por exemplo, podemos ter a informação aqui diretamente específica respondendo a pergunta. 310.967.500. Ok? Próxima pergunta, senhor Reinaldo. Tem um número ali, 16ª, Fundo de Apoio às Ações Comunitárias, FAC. O que é isso? Esse fundo de apoio a ações comunitárias, ele está lá no orçamento. Se nós formos verificar em unidades orçamentárias, a gente consegue verificar ele lá com uma previsão de R$1.000. Ele contempla e aparece aqui nessa proposta porque ele faz parte de uma legislação, ele existe criado há mais de 5 anos, e como a legislação está vigente, nós precisamos obedecer e fazer a devida previsão no orçamento, por isso ele se encontra aqui. Próxima pergunta, também em relação ao fundo, é o Fundo Municipal de Promoção do Desenvolvimento Sustentável de Joinville, FMPDS. O que vem a ser isso? Qual é esse fundo? Quer detalhe? Esse fundo, então, ele está relacionado com a Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável, que é a CEPUD, e tem total relação, então, com as ações que estão previstas para essa própria secretaria no âmbito das suas atribuições, que passam especialmente pelas questões de urbanismo, especialmente nas questões de desenvolvimento sustentável, de qualidade de vida e assim por diante. Outra pergunta. Ele observa ali a questão da imagem, tá? Mas uma outra pergunta, ele quer que abra mais a imagem. Isso está no painel ali, eu acho que, não sei se tem condições de abrir mais a imagem, né? Mas, olha só,
Qual é a dívida pública do município? Bom, essas informações relativas à dívida pública, elas consideram diferentes variáveis e diferentes questões relativas às unidades, ações e assim por diante, né? São informações relacionadas à contabilidade. O que nós estamos tratando neste momento são questões relativas ao orçamento. Sugiro a verificação dessas informações no portal da transparência do município. Ok. Ele trouxe mais detalhes aqui sobre aquela Intendência Municipal de Montevidéu, Merco e Cidades. Ele viu na apresentação de redação no artigo 19. Vi isso na apresentação de redação no artigo 19. Desculpa, mas eu preciso que me sinalize onde o artigo 19, porque aqui na apresentação a gente não tem uma organização de artigos. Nós temos uma disposição de valores e de palavras-chave. Eu realmente não consigo identificar onde é que está sendo vista esta informação. Se o senhor Reinaldo puder colocar em que parte, né, esse artigo 19, de repente tem um título ali, se é de cidades inteligentes, enfim, até para a gente poder, para que o pessoal da Secretaria de Planejamento e Administração possa rapidamente encontrar essa parte, seria mais tranquilo para a equipe ali, tá? Pode ser, seu Reinaldo? Ou então, seu Reinaldo, a equipe fica à disposição para responder depois essa pergunta, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir, que essa é a última pergunta que está ali disponível, né? Eu vou abrir para os vereadores e no final, se o senhor tiver mais detalhes, onde encontrar na LOA esse material, aí a representação da SAP, da Secretaria de Planejamento e de Administração e Planejamento, pode voltar ao assunto, ok, Ana? Sim, claro. Legal. Então, eu vou passar a palavra agora aos vereadores. Vereador D'Alonso, você quer usar a palavra? Vereador D'Alonso está satisfeito, não quer usar a palavra. Tem mais algum vereador? Eu não estou conseguindo verificar se a vereadora Iracema ainda está em tela. Vereador Iracema? Acho que ela não está mais, mas tem algum outro vereador que queira fazer pergunta? Não tendo quem queira fazer perguntas, e essa última questão em relação a Mercocidades ali, que venha a ser isso, se o senhor Reinaldo assim o permitir, né, eles não estão conseguindo localizar isso dentro esse artigo 19, de qual parte do texto. Ok? Fica à disposição, a Ana está disponível para, de repente, depois, num contato aí, responder para o senhor diretamente. Pode ser? Ok? Então, não tendo mais, eles não estão conseguindo encontrar aqui dentro dos textos onde está essa parte. Ok, senhor Reinaldo? Então, fica à disposição aqui para o senhor, a gente sabe do seu contato, enfim, a secretaria busca a resposta disso e encaminha depois. Pode ser? Ok? Vereador D'Alonso, vamos dar continuidade aqui então. Não tendo mais nenhuma pergunta da comunidade, eu gostaria de agradecer imensamente a Ana, né, que está aqui, diretora executiva da Secretaria de Administração e Planejamento. Obrigado aí pela sua apresentação. Também gostaria de agradecer ao Pablo Moraes, que é o controlador-geral do município, que está aqui presente, e também o José dos Passos, que é um servidor da casa, da prefeitura, e é gerente da SAP. Ok? Gostaria de agradecer à equipe da Prefeitura Municipal, que veio trazer a apresentação da LOA, que vai ser encaminhada pelo Poder Executivo a essa casa. Eu gostaria de agradecer imensamente a todos os vereadores, aos servidores da casa, quem nos assiste pelo canal do YouTube, e
declaro, então, encerrada a nossa audiência pública referente à LOA 2021.